O maestro é o responsável por controlar o ritmo, a direção e o tom geral de um grupo. O Douglas em campo sempre foi exatamente isso, e por esse motivo, é claro, ele sempre carregou a alcunha de maestro. No Brasil, o Douglas jogou por clubes gigantes e poderia tranquilamente ter sido um dos melhores jogadores de futebol no Brasil, mas nunca foi o tipo de jogador que focou em ser atleta durante a sua carreira. O Douglas chegou inclusive à seleção brasileira e poderia ser o camisa 10 que a nossa seleção durante tanto tempo procurou, mas um erro que ele cometeu acabou tirando o jogador para sempre da seleção brasileira, mesmo ele jogando muito e merecendo uma nova chance. Mas por que é que o Douglas foi queimado da seleção brasileira e depois de um erro que ele cometeu, ele nunca mais foi chamado por nenhum outro treinador? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje e você vai entender perfeitamente. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Sábado, dia 24 de julho de 2010, Mano Menezes deu uma coletiva no Parque São Jorge anunciando que ele aceitaria o convite da CBF e deixaria o comando técnico do Corinthians, onde vinha fazendo excelente trabalho, para assumir a seleção brasileira. A missão do Mano Menezes era de resgatar a essência do futebol brasileiro, privilegiando o talento, mas com a disciplina tática que ele mostrou em seu trabalho no Corinthians. O Dunga havia deixado uma seleção brasileira com uma imagem que depois de ser eliminada na Copa do Mundo para a Holanda nas quartas de finais, os jogadores eram sim muito aguerridos, mas longe do talento que estávamos acostumados a ver na amarelinha. O Mano logo na primeira convocação já mudou a cara da seleção brasileira, chamou nomes como Neymar, Ganso, Alexandre Pato, que Dunga havia preterido, e isso fez com que ele caísse nas graças do povo. Não havia, na verdade, muito segredo do que fazer, e o Mano, claro, sabe muito de futebol. Quando ele foi contratado pelo Corinthians em 2008, ele montou um time que era muito físico, mas que também tinha o seu quê de talento, com Moraes e Douglas no meio de campo. Me arrisco a dizer que Mano pensou naquele Corinthians com e sem bola, todo baseado no Douglas no time, exatamente. Por que o Douglas era muito talentoso? Todo mundo já sabe hoje, mas em 2008 era necessário um olhar melhor para ter tal atitude. Douglas dos Santos, mais conhecido apenas como Douglas, ou se você preferir Douglas Maestro, nasceu em Criciúma em 18 de fevereiro de 1982. Ele chegou na base do Criciúma em 1997 e em 2002, ano do Penta, ele estreava pela equipe principal. Teve uma passagem na Turquia em 2005, voltou ao Brasil para jogar pelo Criciúma e o seu rendimento o levou então ao São Caetano em 2007. Fez uma grande dupla com o Somália na equipe do ABC Paulista e depois do que jogou no Azulão, chamou a atenção de algumas equipes que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Douglas sabia que mesmo o Corinthians, estando passando por uma crise, estava na Série B naquele ano, era um gigante que podia catapultar a sua carreira de uma maneira incrível. E a escolha do Douglas foi acertada por muitos motivos. O maior deles é porque ali ele viveria um momento único no futebol brasileiro ao dividir o vestiário com Ronaldo Fenômeno. É claro que o Douglas só foi descobrir isso um ano depois. Os olhos do mundo em 2009 estavam todos voltados para o Corinthians de Ronaldo Fenômeno. E o Douglas usou isso muito bem, jogou muita bola no timão naquele ano e conseguiu um contrato muito interessante para jogar em Dubai, onde, claro, ele conseguiu engordar e muito a sua conta bancária. Já em 2010 ele voltou ao Brasil para defender o Grêmio, onde encontraria uma torcida que o idolatrava e era apaixonada pelo seu futebol. Talvez seja o único lugar onde ele é mais ídolo do que é no Corinthians. O Douglas voltou comendo a bola no Imortal. Tava tão bem que mais uma vez o Mano lembrou do jogador, mas dessa vez não era para ir para a segunda divisão, e sim para jogar na elite da elite, a seleção brasileira. E ali o Douglas mais uma vez viu chegar a chance dele mudar sua carreira de patamar. Estamos falando de seleção brasileira, meu amigo, é outro nível. Era um jogo contra a Argentina e para você ter noção do tamanho das coisas que estamos falando, no segundo tempo o Douglas entrou no jogo empatado contra a Argentina no lugar de quem? Adivinhe?
Ronaldinho Gaúcho. Era um jogo em outro nível, enfrentando uma seleção que tinha do seu lado o melhor jogador do mundo na época, Lionel Messi, voando. E foi nesse exato cenário que tudo deu errado pro Douglas. Um lance no meio campo, o Douglas perde o domínio e o Messi pega a bola. É possível ouvir o Mano Menezes dizer em alto e bom som um recado para Douglas. Eu diria mais até o time brasileiro, que faz uma renovação mais radical do que faz a Argentina. Olha só, aí vem o Messi, e agora? Partiu o Messi, um só na marcação, partiu ele na velocidade, partiu o Messi, bateu pro gol! Gol da Argentina! 46 minutos do segundo tempo. Não tinha mais o que fazer. Vitória para a Argentina. Várias vezes depois disso, Mano Menezes falou que não tinha nenhum problema com Douglas e que tudo tinha se resolvido ali, naquela hora. O Douglas também já disse a mesma coisa. Mas eu te pergunto, sabe quantas vezes depois disso o Douglas foi novamente convocado para a seleção brasileira por Mano Menezes ou qualquer outro treinador? Zero, nenhuma, nunca mais, nhacas. Ali, naquela bola perdida, o Douglas viu qualquer chance que ele poderia ter de vestir mais uma vez a camisa da seleção brasileira e por água abaixo. Ah, mas é porque o nível dele caiu depois disso. Meu amigo Douglas, como vinho, a cada ano passou a jogar mais bola, tá? Depois de um bom ano pelo Grêmio em 2011, ele acertou sua volta ao Corinthians em 2012 e embora não fosse titular absoluto naquele timaço do Corinthians, ele venceu a Libertadores e Mundial de Clubes, ajudando muito a equipe e foi importante para aquele título que o Timão conquistou. Aliás, aqueles. O Douglas em 2014 jogou ainda pelo Vasco e depois de ajudar o Cruz Maltino a voltar para a primeira divisão, ele voltou ao Grêmio para novamente ser o maestro do time e comandar uma das fases mais vitoriosas do tricolor. Foi o maestro que regeu a vitória da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores da América e o vice-campeonato mundial, que seria o seu bicampeonato mundial, mas acabou perdendo para o Real Madrid por 1-0, gol do Cristiano Ronaldo. Em 2019, o Douglas deixou o Grêmio e ainda jogou pelo Avaí e pelo Brasiliense e depois anunciou sua aposentadoria. O Douglas nunca foi muito dedicado a atingir o seu máximo no futebol. Eram inclusive muito comuns as histórias que diziam que o jogador bebia e fumava, e o Douglas ri disso tudo, aquele riso sem vergonha de quem sabe que tem um fundo de verdade. Um jogador que tinha um talento com a bola, que num futebol de menos correria, como vimos antes dos anos 2000, com certeza o Douglas seria um daqueles craques que vestiria qualquer camisa de futebol no mundo. Aliás, ele vestiu, mesmo sendo um jogador que atuou nesse futebol maluco de correria de hoje em dia. A verdade é que o Douglas jogou muita bola, era muito craque e gravou seu nome na história do futebol. São 18 anos de carreira e 19 títulos conquistados. Tem que respeitar o Doga. Hoje o Douglas é comentarista da TNT, trabalha também no grupo Podpah, onde é comentarista do Quebrada FC, um programa excelente. Sempre bem-humorado, o Douglas é uma figuraça e no futebol deixou muitas resenhas pra contar. Apesar de não tratar o episódio como algo que lhe traga frustração, ele já disse em entrevista que ficou 3 dias sem dormir por causa daquele lance do Messi. Mas e você, torcedor? Sabia que isso tinha acontecido? Acha que ele teria mais chances na seleção brasileira não fosse por esse lance? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Outra coisa, é claro que você se lembra do Rivaldo, né? Você sabia que ele disse que passou a maior humilhação da vida e da carreira dele no São Paulo? Pois é, o Rivaldo falou sobre isso num vídeo que a gente trouxe aqui no canal. Clica aqui pra você entender melhor o que aconteceu com esse cracaço da seleção brasileira. Te vejo lá no vídeo, beleza?